Salve nossos amados na paz do Senhor, mais uma vez na presença do Senhor, podendo se alegrar, podendo ter alegria de mais um momento nós estar se alegrando e aprendendo algo maravilhoso do coração de Deus aos nossos corações. Vimos que a cada momento nós temos a realidade de tudo que o Senhor nos prometeu, de tudo que o Senhor fez na nossa vida, nos abençoando, nos ensinando através da sua realidade. Tudo aquilo, meu amado, que estava muitas vezes distante de nós, Deus nos mostrou através do seu poder, da sua graça. E hoje nós temos aí perguntas, muitas vezes explicando a realidade da sua palavra. A pergunta que nós não se cala: batismo nas águas ou lavagem da mente? Porque a lavagem da mente foi mediante algo que Deus deixou. Hoje, meu amado, nós podemos entender um mistério tão grande de Deus. Os mistérios de Deus já não são os mistérios do Filho, porque Jesus, hoje, meu amado, o Jesus não salva mais, o Nazareno não salva. Aquele homem que conheceu o homem do véu não salva mais. Por quê, amado? Porque nem mesmo Jeremias foi conhecido por Jesus. Quando Deus fala com Jeremias, o Cristo ainda não tinha sido revelado. Quando Deus fala com Isaías, a história real, a mudança de vida, Cristo não estava. Vamos lá. Quando Deus transmite algo ao coração da humanidade, que viria o Salvador, já estava preparado algo especial para os eleitos, porque quando Cristo manifestou o poder dele, que Deus tinha manifestado na vida de Cristo, alguns já haviam eleito. O povo gentil foi clamado, declarado conhecedor de quando Cristo estava ali? Não, antes. Então nós vimos que Jeremias foi conhecido no ventre da mãe antes de vir Cristo, antes da história de Cristo. A realidade do nascimento do menino Jesus, o Messias, aquele conhecido como Emanuel, aquele viria para transmitir algo aos corações, para que as vidas fosse ampla e visse olho no olho, como hoje não se vê. Hoje você não vê aquele Cristo que a multidão viu e rejeitou. Ontem nós falávamos sobre a rejeição de Deus, também a rejeição do Filho. Quando Deus falava, anunciando que viria algo diferente, é que tudo se faria novo. Hoje, amado, o banho não deixa de ser um banho para lavar a sujeira, porque não é para salvação. Aonde está escrito que banho é salvação? Aonde, não, amado? Depois, ou ainda, é isso que nós passamos aqui. Cristo, ele anunciou aquela geração. Cristo falou com aquela geração. Ou nós vimos aquela história que nós vimos, ele falou em Mateus 24, ele falava para gerações que viriam, futura, presente ou para o passado? Ele falava para o do passado. A história, a escrita, não foi para hoje. A escrita ficaria como memória das pessoas, uma mente que haveria uma lavagem mediante a palavra. Basta que nós, amado, nós não podemos se colocar como os passados, aqueles do antepassado, aqueles que estavam no dia de Cristo. Por quê, amado? Porque as primeiras gerações foram geradas diferente. Como? A pergunta que não se cala: quem saiu da costela
você que tem nascido, você que tem visto o nascimento, alguma criança tem nascido da costela da mulher? Não. Olha aí, agora, a multiplicação da geração começou aonde? A pergunta que não se cala. Os futuristas, os estudiosos, aqueles que dizem que estudam a Bíblia e que dão aulas, olha bem, dão aulas de estudo, eles não sabem nem de que gerações ainda são, porque dizem que tem pecado, dizem que tem o gafanhoto, conhecido como diabo, que era homem, Satanás como homem, como nós podemos provar dentro da Bíblia. Aonde que Satanás, meu amado, ele produz filho? Aonde que Satanás, meu amado, ele se infiltra no meio das pessoas? Segundo a escritura verdadeira do Deus dos impossíveis, esse demônio, ele não anda rodeando como o homem que anda procurando a quem pode derrubar. Esse chamado diabo, ele esteve lá. Vimos uma passagem muito maravilhosa, João capítulo 6 do versículo 70, aonde o diabo estava ali, comeu na mesa, fez tudo o que tinha, conheceu a realidade, mas negou-se. Vimos outra história, o próprio Senhor, o Deus, não foi Jesus, que perguntou para aquele homem chamado Satanás. Quando eu vejo esta palavra, por isso que eu te digo nesta tarde maravilhosa, ao mistério, você crê no batismo nas águas para lavar cascão, sujeira, ou você crê na lavagem da mente, mediante a palavra, mediante a verdade, mediante algo profético em vosso coração? A pergunta é essa, amado, que eu pergunto aos futuristas, aos pregadores, aqueles que se dizem eu conheço a verdade, porque ontem nós falávamos sobre uma palavra, conhece a Deus. Quem conhece a Deus não pratica iniquidade. Quem conhece a Deus, amado, não está aí jogando alguém nas águas para tentar lavar sua sujeira. Não, porque o Senhor veio para lavar a mente. Ele não veio para lavar a sujeira, ele não veio para jogar ninguém no rio. Aonde está escrito que Jesus jogou alguém no rio? Aonde que está escrito que Jesus disse vai na piscina e toma um banho? Aonde que está escrito que Jesus disse está o tanque? Ah, meu amado, aí alguém pergunta, mas e Jesus não falou no tanque de Siloé? O tanque aquele, meu amado, era para milagre, era para cura. Mas o que era aquilo? O que era aquilo, meu amado? Aquela história, ainda estava se cumprindo a lei, os pactos estavam se cruzando, ainda estava a lei, ainda não estava a promessa, não estava o verdadeiro adorador, porque não estava ali. Por isso sim, alguém diz, mas sim, houve milagre na água, mas na água, o coxo que pôde entrar, a cura sim, mas o que era? Era a lei. Os pactos estavam se cruzando, a lei ainda estava vigorando, mas e depois da cruz? A pergunta é, contando a história, porque ali foi uma história que tinha que ser cumprida, como o céu, como vimos ali a mulher curvada, o homem da mão mirrada, eram os pactos que estavam se cruzando. Basta que o homem, para ver um milagre, alguém foi ver, será que vai ser curado no sábado? Mas para Deus, amado, todo momento, qualquer segundo para Deus é poder. Deus, Ele transmite algo aos nossos corações. Vamos lá para nós entender, amado. Olha bem, olha o que dizia este homem aqui, amado. A pergunta que não se cala, olha essa história aqui, amado. Olha essa história que nós vamos ler. O que aconteceu com aquele homem que estava ali, amado? Olha o que diz. Jó capítulo 2 e do versículo 4 em diante eu vou ler. Olha, esse Satanás, amado,
era o homem de chifre, era o homem de cola, o homem que estava com um bastão ali. Era esse Satanás que Deus estava falando? Não era Jesus. Jesus chamou alguém de diabo, chamado Judas Iscariote. Jesus chamou um homem chamado de Satanás, Pedro. Jesus chamou um homem chamado demônio, Dema do latim. Ele chamou, ele disse, chamou. E olha o que acontece aqui. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Entende a tua mão, estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos. Com certeza, ele, olha bem, amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a sua vida, a vida dele. Pois, olha o que aconteceu. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e oferiu Jó da presença do Senhor. Este Satanás, era o homem que estava ali. Não era o Satanás, conhecido como as chamadas igrejas pregam. Só tem Satanás, só tem demônio, só tem diabo. Amado, hoje nós entendemos a história real, a lavagem verdadeira da palavra, a verdadeira realidade. Não é batismo nas águas. Aonde está escrito que Jesus batizou alguém nas águas? Ele não. João, quando estava pregando, Jesus disse, ou João falou? João disse, ou Jesus falou? Jesus disse, naquele momento eu batizo, ou João disse, eu batizo com água, mas após mim virá alguém. Mas Jesus estava sendo batizado por João por quê? João estava batizando para arrependimento de pecado. Pecado era de quê? Pecado não é transgredir a lei? Era o que ele estava fazendo, perdoando os pecados, tudo as falhas da iniquidade. Mas, amado, Jesus foi batizado, mas não como pecador, mas para cumprir a lei, se preparando para o sacrifício. Por que a lei usava cordeiro e cabrito? Olha aí, lavava suas estranhas, preparavam para a festa chamada Páscoa judaica. Jesus foi o representante do cordeiro. Também foi preparado, banhado para o sacrifício, para se sacrificar. Porque Moisés sacrificava um animal para a remissão. Era para a remissão do pecado. Mas isso se repetia anos e anos, vezes e vezes. Mas o que Cristo fez, o sacrifício único, por uma vez só, cumpriu-se tudo. Hoje, meu amado, nós vamos falar sobre batismo nas águas, lavar sujeira, ou, olha bem, ou lavagem da mente, mediante a palavra. Começamos nesse trabalho, aonde Efésios capítulo 5, do versículo 26, diz assim: olha, a grande realidade da verdade, que Cristo nunca batizou ninguém. O discípulo que andava com Jesus também nunca batizou ninguém. Porque quando eles aprenderam a verdade, Paulo disse que se batizei, eu lembro. Está aquela história, se nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, o homem que foi ao rio, o chamado Felipe, não soubemos. Estava Felipe, eunuco, mas a história não é uma coisa, a realidade é outra. Porque Cristo não, ele veio para purificar, Cristo veio para santificar. Ele veio, não está hoje, não é o que os homens estão dizendo hoje.
A história foi acontecida, a parousa foi colocada, o evento já aconteceu. A falácia é feita pelo homem. O homem coloca a falácia de hoje, mas o fato aconteceu lá. Se nós olhamos Efésios, se nós ler agora aos meus amados, aos meus abençoados, a esses amados que estão conosco, a cada dia nós se reunimos como igreja, não numa igreja. Nós estamos se reunindo como igreja. Nós somos a igreja, eu e você. Você que me assiste, você que está dentro desse parâmetro verdadeiro, padrões evangélicos. Não padrões da feitiçaria. Há dois tipos de evangelho. Há dois tipos, meu amado. O evangélico da lei e o evangélico da graça. Mas como hoje nós estamos no ministério da graça, no ministério do Espírito, nós não temos mais lei. Olha, este evangelho ao qual nós estamos pregando hoje, ele foi decretado no ano 60. Estamos em 2021. Não é para mim e não é para você, porque a história que está acontecendo aqui começou lá. Hoje temos como exemplo a graça, o amor, a fidelidade, a misericórdia de Deus. A causa de nós não sermos consumidos, diz o profeta, dizendo, Davi, a causa de nós não sermos consumidos é por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse essa misericórdia de Deus, nós seríamos engolidos vivo nesta terra. Mas o Pai que tem promessa, o Pai que nos santificou, o Pai que nos purificou, Ele disse que nós seríamos santificados. Não por um banho no rio, não por um banho na piscina, porque não foi isso, amado. Eu não sei de onde estão trazendo a história, como nós falamos aqui muitas vezes, o banho do óleo. O banho do óleo é muito, amado, primeiro que o óleo não era para ser usado. Segundo diz a lei. Mas Tiago era para as 12 tribos. Tiago não era para esse povo que saía, mas dessa geração. Não era para as 12 tribos. E porque, olha o que dizem, este óleo aconteceu lá para passar nas peles que eram ressecadas pelo deserto. Vamos lá. No ano 60 foi aplicado esta palavra. No ano 60 foi aplicado esta verdade. Para santificar, tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha bem. Para santificar, tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Mediante a palavra. Não é o banho. Banho é uma coisa. Lavar é outra. Batismo, cumprimento da lei. Cumpria-se a lei. E a lei e os profetas, olha, eles, olha bem, profetizaram até João. O livro de João ainda estava vigorando o Velho Testamento. Pergunta, amado. Alguma dúvida, me pergunta que eu respondo. Lê aí, guarde aí no capítulo aí. Lucas capítulo 16, do versículo 16. Olha aí até quando foi o Velho Testamento. Hoje nós olhamos ali o tradutor desta palavra, amado. O tradutor da escrita, ele colocou o Novo Testamento de Mateus em diante. Mas você lê aí, Lucas capítulo 16, do versículo 16. Os profetas vigoraram até João. A partir daí, amado, podemos entender, mas a história ainda não está. Porque Lucas ainda estava escrevendo o livro do Atos dos Apóstolos. Então, amado, começamos a entender que Romanos começa a história real. Para nós entender aí
Vamos lá, continuando a nossa palavra. Mediante a palavra, 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Não é, amado, não é uma parede, não é um santuário, não é uma grande catedral, é uma igreja gloriosa, feita, moldada, transmitida pelo Deus dos impossíveis. Aqui, meu amado, nós estamos vendo Deus agindo na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus vizinhos, neste universo. Deus está agindo. Cristo não está mais. Cristo ressuscitado está dentro de nós. Como fé e esperança, porque está à direita do Pai. O homem do véu, o Nazareno, ficou na cruz. Aquela lei ficou na cruz. Quando rasgou-se o véu, tudo se fez novo. Nova aliança. A primeira aliança, nós falamos aqui, estava envelhecida. A primeira aliança, a arca, aquela primeira aliança de Moisés, estava fraca, doente, enfraquecida. Era antiquado as coisas de Deus. Vamos lá, meu. Uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, sem culpado. Por que os homens dizem que há culpa? Por que os pregadores aí estão dizendo que há pecado? Você crê em Jesus? Porque Jesus disse que o pecado ficou na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele mesmo participou de sangue e de carne. Ou você crê? É isso que nós, ontem a pregação de ontem, amado, foi sobre o que? A renúncia da verdade. Quando o homem renuncia à verdade, ele está dentro da lei, ele está dentro do julgamento da escravidão. Eu digo aqui, amado, no momento em que as pessoas fazem coisas que não está mais escrito, que não foi escrito, como eu leio para você em Hebreus do capítulo 2 e do versículo 14, foi escrito no ano 64 para 70. Olha aí, 64 para 70, Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz assim: porquanto visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue. Olha aqui, porquanto visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, e ele também participou. Ele quem, amado? Quem é que participou desta carne e deste sangue? Quem foi? Vamos continuar lá. Olha aí. Porquanto visto que os filhos são de pessoas de carne e de sangue, e ele também participou, Cristo, Jesus, dessas condições humanas, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, e sou o diabo. Ele derrotou tudo. Está derrotado. Tudo isso, meu amado, ele fez na cruz, como espetáculo. Olha o que diz aqui. Eu gosto de mostrar. Colossenses capítulo 2 te traz um conhecimento desta palavra. Colossenses capítulo 2 e do versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecado, nós estávamos mortos em pecado, amado? Ou esse povo que estava aqui no ano 61? Olha aí, é isso que nós estamos trazendo aqui, a verdade, a revelação da palavra, naquilo que o homem diz. Olha aqui, quando vocês estavam mortos em pecado, na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Cristo está aqui ou Cristo estava lá? Quando aquele povo estava morto em pecado, olha aí, olha, meu amado, as coisas são diferentes.
Eu gosto de explicar. Eu queria que você anotasse todo o momento em que nós fazíamos essa live para você ver. Eu tenho abençoado aí do Pará, abençoado aí de Brasília, abençoado de Porto Alegre, Rio de Janeiro, está com nós aí. Várias vidas que estão anotando e saindo dos alçapão, saindo dessas gaiolas dos passarinheiros, saindo da escravidão, vindo para a luz, porque estava em treva e vindo para a luz. O que Deus disse, você andava em treva, mas viu uma grande luz. Olha o que diz, amado. Deus nos ficou com Cristo e Ele nos perdoou todas as transgressões. Nós? Não. A escrita aqui foi 71. Olha aí, perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Lá, então ficou na cruz. A primeira geração estava com esse fato, a segunda geração estava nessa parousia, mas esta geração que estamos hoje nós vivendo em graça, meu amado, somos abençoados, somos fortes, somos revestidos pelo poder de Deus. 2 Coríntios, olha, 2 Coríntios capítulo 7 do versículo 1, amado, visto que temos essa promessa, amados, visto que temos essa promessa, a promessa sim, a promessa desde a antiguidade, desde a fundação do mundo, aquilo que Deus disse aqui, Efésios capítulo 1 do versículo 4, desde a fundação do mundo, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos remiu. Nós somos hoje, olha meu irmão, abençoado na graça. Você, hoje, há um revestimento do poder de Deus. Não o revestimento de Jesus. Jesus fez com aqueles. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo, em Cristo. Lá ele estava falando, amado. Olha aqui, ó. Lá no 60. Olha aqui. Com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu. Deus te escolheu, ó. Deus te escolheu nele antes da criação do mundo. Foi antes. Não foi antes da criação do mundo, quando estava criando. Ele te escolheu. Bem antes dessa parousia, bem antes dessa história. Amado, há um mistério aí, amado. Há um mistério aí. Pergunta aí para um abençoado, quando Cristo disse aqui, amado, quando Deus, quer dizer, disse aqui que Ele te chamou antes da criação do mundo, foi, olha, Ele já tinha criado Adão? Me pergunta aí, amado, nesta tarde maravilhosa, faz uma pergunta aí para mim responder. Ele te respondeu que você foi escolhido, chamado antes da criação do mundo. Agora, antes da criação do mundo, Ele já tinha criado Adão? Ele já tinha criado a Eva da costela? Porque você não saiu da costela. Você não foi feito do pó. E aí, meu amado, a pergunta que não se cala, eu quero te responder. Você saiu da costela da tua mãe? Ou você, minha jovem, que está me escutando, você jovem, você amado, você viu aí alguém saindo da costela da mãe? O homem que saiu da costela da mãe, se não saiu do ventre materno, das estranhas da vossa mãe? A pergunta que não se cala, amado. E você foi formado do pó? Ah, não, mas meu amado, a pergunta que os futuristas estão dizendo é que nós nascemos do pó. Você nasceu do pó? Ou foi daquela geração que multiplica e enche a terra? A pergunta é essa, meu amado. Há uma pergunta aí que está no ar, meu. Eu vou responder. Amado, visto que temos essa promessa, purifiquemos
nós de todo o que contamina o corpo e o espírito aperfeiçoado a santidade no temor de Deus. Amado, a pergunta que nós estamos fazendo aqui é que Jesus não estava quando mais nessa história. A história que nós vemos é uma história relatada por Deus. Vou ler de novo, porque é abençoado aí, mas, amado, quando o meu abençoado está viajando, eu tenho aí amigos pregadores, quando esse amigo sai, é convidado para ir a outro local, presta atenção aí, ó. Ele sai, muitas vezes ele não deixa o ministério dele fechado. O ministério dele, porque a igreja dele. Nós somos a igreja, mano. O cabeça é Cristo. Eu não tenho pastor. O meu pastor hoje, o verdadeiro pastor, é Cristo. Mas o cabeça hoje é Deus. É o todo soberano. É Ele que está agindo. Para nós entender o que era. Porque Ele deixou como... Olha a história, promessa. Mas vamos na história ainda. Amado, visto que temos 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Visto, olha aí, amado, visto que temos essa promessa, purifiquemos-nos de todo que contamina o corpo. Ó, a água, meu amado, a água do Rio Uruguai, a água da cidade onde você é aí, a água do tanque parado, da piscina, amado, não é para purificar, não é para santificar. Ou você não foi santificado, purificado na morte de Cristo? A pergunta é essa, porque aqui está dizendo nesta tarde maravilhosa, a palavra profética de Deus. Olha bem, purifiquemos de tudo que contamina este corpo e o Espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É isso que temos, o temor de Deus, a alegria de Deus, o revestimento de Deus, a purificação de Deus. Que maravilha! Vejo que essas tristezas, segundo Deus, produzem em vocês. Vocês que eu estou dizendo aqui, não é você que é santificado. Quando eu estou aqui relatando, é para que nós entendamos. Aqueles que acham que foram salvos mediante a água do Rio Uruguai, estão errados. Deus é mentiroso. O Cristo é mentiroso quando ele pregou. Ninguém será salvo, ó, ninguém quer dizer ninguém foi salvo pela água. Não, ninguém. João batizou para quê? Para salvar a vida? João nunca batizou ninguém para salvar a vida. João Batista salvou para arrependimento de pecado. Mas e depois, meu amado, da cruz, não tem pecado. A cruz ficou revestida, cravada naquele lugar sem pecado. Amém? Olha aí. Diz aqui o Senhor: vejo que essas tristezas, segundo Deus, produzem em vocês. Que dedicações, que desculpa, que indignação, que temor, que santidade, que preocupa. Olha bem, a preocupação, que desejo de ver a justiça feita em tudo, vocês se mostram inocentes e esse a respeito. Assim não. Essa história. Que desculpa? Aonde que acharam uma desculpa? Porque na escrita não tem. A pergunta que não se cabe. Aonde está a resposta? Que alguém é salvo mediante a água. Aonde que está a resposta que alguém é salvo mediante o óleo?
Aonde que alguém hoje, meu amado, faça a pergunta quem é salvo, que hoje os pastores chamam, tu quer aceitar Jesus? Quem está atuando é Jesus? Vou voltar no que eu estava falando, que ficou no ar. Alguém está perguntando aí. Sabe por quê, meu amado? Hoje nós não podemos dizer, o pastor, voltando lá que eu queria dizer, o pastor, foi convidado a pregar em outro lugar. E ele não quer deixar a sua igreja sem dar culto. Ele deixa o ministro ali. O ministro que está ali está representando o pastor que foi pregar em outra cidade. E ele pode dizer em nome do pastor que está aqui, que está viajando ali na cidade de Alegrete, eu estou representando aqui dentro do Uruguaiana. O que os discípulos estavam fazendo quando estava Cristo pregando na cidade de Nazaré e os discípulos estavam em Jerusalém? Eu vim em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja feito. Jesus não disse, tudo que pedir em meu nome, crendo receberá. No nome de quem? De Jesus. Agora hoje, quem é que está representando Jesus? Jesus deu a ordem? Ou hoje, amado, nós vivemos em graça? Hoje o autor e consumador da fé não é Deus? Não é mais Jesus. Porque Jesus, amado, ficou na cruz. O Cristo ressuscitado não manda dizer mais nada. O que ele tinha que dizer, ele falou ao discípulo. Como ele disse a esta geração, não passará esta geração que não aconteça. Você é dessa geração que aconteceu lá no ano 70? Não, não é. Você é dessa geração escolhida. Mas eu ainda estou aí, amado. Eu ainda vou levar para você aí a história da geração. Que você não é geração de Adão. Não é, amado. Não é. Porque Deus não falou para Adão multiplica a terra. Deus não falou para Eva multiplique e enche a terra. Lavagem da mente, meu amado. Lavagem da mente. Escrita no teu coração, não em pedra, não em papel, não contigo. Essa atenção aí, amado. Nós estamos aqui pulando. Olha o que diz aqui, amado. Olha o que diz a palavra. Tiago capítulo 4, versículo 8. E aí eu vou dar um pulo agora. Tiago capítulo 4, versículo 8. E eu vou te trazer a verdade. Para não ficar em vão lá. Aquela palavra que eu respondi a você. Que você não é geração de Adão. Alguém está dizendo que eu estou louco. Abençoado eles que... Mas eu só peço para Deus, Senhor, me dê aí teu entendimento. Vamos lá, amado. Olha o que diz aqui, Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Ou aproxima-se do pastor, aproxime-se do bispo, ajoelhe-se para o bispo, ajoelhe-se para o pastor. Amado, mais uma coisa que eu quero dizer aqui, amado. Eu não posso, amado, chegar e dizer para você, quando eu ler a palavra, dizer, fica de pé aí. A reverência, amado, essa escrita que foi escrita aqui, Tiago, capítulo 4, do versículo 8, foi escrita no 49. Como que eu posso dizer para você hoje, 2021, irmão, coloca de pé. A irreverência da palavra, a palavra foi escrita. Se eu dizer para você, coloca de pé, eu estou pedindo para que Deus está aqui na frente ou que eu estou aqui? Eu não posso dizer para você isso aí. Sabe por quê, amado? O povo que estava reunido no dia de Pentecostes estava de pé ou estava sentado? Responde aí, meu amado. O povo que estava reunido no dia de Pentecostes, que o Espírito do Deus vivo revestiu cada um com o seu poder e a sua graça, purificando, santificando, enchendo do lavar da sua palavra. Estavam sentados, pulando, saracoteando, saravá, oxi. É o que diz, amado. Porque o que nós vimos aí, quando vem o impacto da verdade, o Exu começa a trabalhar. Mas a misericórdia de Deus na nossa vida não tem mais isso, amado. Nós estamos aqui lendo os fatos acontecidos. Podemos sim se postar a Deus, mas individualmente, não para o pastor, não para o bispo, não para o evangelista.
mas para Deus. Jesus deu um ensinamento, Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, nem tua mulher, nem teus filhos tem que saber o que tu tem que falar com Deus. Insecretamente, fala com Deus e Ele responde a voz. Oh, aleluia. Olha aí, meu amado. O glória. Essa é uma glória a Deus. Glória a Deus. Não para viver, meu amado. Não somos mais escravos. Somos livres, mas não demos ocasião à carne. Não devemos dar ocasião à carne, meu amado. Mas somos livres. Vamos lá, meu amado. Estamos aí nesta que eu tenho que apresentar para você ainda. Aproxime-se de Deus e Ele nos aproximará de nós. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifique-se os corações. Aqueles, meu amado, que colocam a mão na cabeça das pessoas. Jesus colocou a mão na cabeça de alguém para derrubar. Jesus colocou a mão na cabeça de alguém para colocar óleo e dizer: receba aí, receba aí, receba aí. É o que nós temos visto, xarabá. E, meu amado, Jesus fez isso, não? Eu pergunto onde é que está escrito que Jesus fez isso. Olha o que diz aqui, meu amado. A parte B. Pecadores. Ele estava falando lá. E hoje, amado? E hoje? Você que se diz, eu estou dizendo aí alguns abençoados aí, que diz eu sou pregador, eu tenho poder está na mão de Deus. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm mente dividida, um pé na igreja, outro no mundo. O crente Raimundo, hoje está na bênção, amanhã está na derrota. Não. Deus não chamou ninguém para derrota, Deus não chamou ninguém para escravo. Amado, eu sou contra o sistema religioso, eu vou bater aqui, eu bato, porque eu só trago a verdade. Aqueles que estão conosco só conhecem a verdade, eu não tenho que trazer coisa aqui que não está aqui, eu estou trazendo o que é verdade. Aí, abençoado aí, olha o que diz, amado. Mente dividida, a mente que Cristo quer é uma mente purificada. A mente que Cristo fez, quando Ele disse que eu selei, foi promessa, a aliança que eu fiz, eu vou lá. Hebreus, eu vou lá, amado, eu gosto de chegar, eu gosto de trazer a verdade a você. Hebreus, olha o que diz a mente que o Senhor fez, olha o que Ele diz aqui, meu amado, olha o que Ele diz. Esta é a aliança que farei com a comunidade, com vocês, depois daquele dia, declara o Senhor, depois da cruz, depois do evento, depois da parousa, declara o Senhor, porém a minha lei, Hebreus capítulo 8, versículo 10, porém a minha lei em sua mente, uma mente purificada, uma mente restaurada, uma mente reconciliada, diz o Senhor, é uma mente pura para o Senhor. Olha que maravilha, por isso o Senhor está dizendo aqui, ó, olha aqui, vocês que têm uma mente dividida, esses que dividem, amado, Deus não colocou Jesus dividido, Deus era o único que estava ali para representar o Pai, e representou tudo que Ele disse, eu farei em nome de meu Pai, porque o meu Pai me enviou para fazer isso. Hoje, amado, Ele não está aí, mas ficou como exemplo. Hoje é o Pai que está agindo. Vamos naquela geração, amado, que eu falei a você. De qual geração que você é? Eu li a geração aqui. Deus não falou com Abraão, Deus não falou com Adão, Deus não falou com Jacó. Deus falou com alguém. Para entender, Deus não falou com Adão, porque um disse que são descendência de Abraão, outro diz que são descendência de Adão, outros vêm falando que são descendência de Jacó. Amado, um abençoado aí diz que Jesus, amado, Jesus não foi filho de José e Maria? Como que Jesus era filho de Davi? Olha aí, amado.
Jesus não foi filho de Maria, nascido do ventre de Maria, e José não representou como seu pai biológico? Como que Jesus era filho de Davi? Que expressão é essa, filho de Davi? Eu tenho explicação, mas eu vou deixar esse futurista que responde aí. Jesus não era filho de José, carpinteiro, e da Maria? E por que é conhecido aí como Davi? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, sim, era filho de Davi ou filho de José, o carpinteiro? A pergunta que não se cala. Vamos lá. Por sua decisão, pela decisão de Deus. Olha, decisão de Deus, ele nos gerou pela palavra. Pela palavra. Por isso eu disse, batismo nas águas ou lavar da palavra, que é uma mente purificada. O glória a Deus. Olha aí. Decisão de Deus. Decisão que ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiro fruto de tudo que ele criou. Ele não tinha criado, meu amado, de tudo que ele criou. Ele não criou. Que criação é essa? Que criação é essa do primeiro fruto que ele criou? Ele não disse que nos gerou pela palavra? Ele não deu essa explicação, amado. Ele não falou. Olha aqui, amado. E a pergunta que eu gosto de ver, eu tenho que responder, porque tem abençoado aí, quando eu falo, eles ficam, né? Fico aí que o irmão herege. Mas eu estou trazendo a verdade aqui nessa tarde maravilhosa. João capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler o 12 também, 12 e 13. Contudo, ao que declarou e que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus, não é filho de Jesus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Foi o que ele estava dizendo. Você é o primeiro fruto. O primeiro fruto. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler aqui o 13, amado. Eu gosto de ler. Olha, amado. Olha aqui o que diz aqui, meu amado. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, o primeiro. Aí, enquanto aguardamos. Quem estava aguardando? O Odaci? Ou você, meu amado, que assiste? Quem estava aguardando? O ano que foi lido aí, esta palavra, no ano 63. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus, o Salvador de Jesus Cristo. Que salvou Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado, praticado de boa obra. Amém. Praticado. Quando eu vejo aqui praticado, de boas obras. Boas obras lá naquela época. Hoje não é por obra. Deus disse que não é por obra para que o homem não se glorie. Como alguns se reconhecem, eu sei, eu sou reverendo, eu sou bispo da igreja tal, eu sou pastor da igreja tal, para não se gloriar. Deus deixou escrito lá que não é por obra, mas é por fé, esperança e o mais importante, tendo grande amor pelas vidas, a plenitude da realidade e da verdade que faz um vencedor. Olha o que diz capítulo 2 do versículo, capítulo 3, Tito capítulo 3 do versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticado,
mas devido à sua misericórdia, Deus estava falando. Ele nos salvou. Ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Ele nos derramou entre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele teve a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seu herdeiro, tendo esperança de vida eterna. Fiel é esta palavra. Amado, eu neste momento, eu digo a você, meu amado, Deus é tremendo. Ele tem trabalhado, Ele tem feito, Ele tem agido num momento bem feliz, nos trazendo conhecimento. Hebreus capítulo 1, versículo 3, está nós aí, estamos quase chegando ali. O Filho é o resplendor da glória, e Deus, a expressão extra do seu ser sustentador. Todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou-se à direita da majestade nas alturas, olha, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou o superior a dele. Olha bem, sentou-se lá, depois que ele entregou o Pai, depois que ele disse: Pai, tudo está entregue nas tuas mãos. Depois que ele disse: Pai, foi feito segundo a tua vontade. Pai, naquele momento que estava aquele filho, o homem chamado Jesus Cristo, o homem conhecido como Messias, o homem mais gerado como, olha bem, Emanuel, o poderoso, o conselheiro, o Deus forte, aquele homem que estava ali, meu amado, que era rejeitado pela humanidade, aquele homem que estava ali, que nasceu por uma escrivaria, mas que era para estar num palácio. No palácio, aonde estava o rei Salomão, era para ele entrar. Ou no segundo templo feito pelas mãos, aonde Ageu disse que seria maior do que o primeiro, que era de Salomão. Mas não entrou. Ficou-se numa escrivaria. Humilde homem. Um homem que deu tanto ensinamento, mas não teve uma faculdade. Um homem que curou tantas vidas, mas não teve um curso de medicina. Mas que ele venceu para que eu e você sejamos reconhecidos como filho, herdeiro da graça, da misericórdia de Deus. Não sendo batizado num tanque para a vida de salvação. Não. Romanos capítulo 6, do versículo 3, diz que nós que eu digo, você está aí, porque é uma vida. Olha, ou vocês não sabem que todos nós quem? Todos eleitos, todos predestinados, todos escolhidos, todos remidos, nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, porquanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Batismo não no Rio Uruguai, batismo não no tanque na piscina, a fim de ter, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós dedicamos a uma vida nova. Vida nova. Vida nova. Vida nova é deixando as coisas velhas e sendo uma nova criatura. Amém? Vamos orar. Eu quero orar aí para os nossos abençoados, nossos amigos, nossos irmãos. Estamos aí da cidade de Uruguaiana, cada amigos, irmãos abençoados, cidades vizinhas aí, Erval Seco, Frederico, nossos amigos que estão aí. Temos aí a nossa abençoada Vânia, nossa abençoada Rosane, Daniel, que hoje se alegramos da presença do Senhor, porque eles reconheceram que há um único Deus. Não dizendo que aceitaram Jesus, porque Deus aceitou eles. Quando eu dizer para você que você ouvir falar, que dizer um homem dizer, aceita Jesus, diga que Deus te aceitou, ou aceitou a tua família. Porque antes de tu aceitar, ele já tinha te aceitado. Amigo,
irmão abençoado, eu quero neste momento orar por vidas que estão conosco, pessoas que perderam seus parentes aí, a nossa amada Beth, Elisa, estamos aí, Ronaldo, que tem orado, nós estamos orando aí por pessoas da cidade de Frederico, pessoas de Valseco, pessoas de São Vicente do Sul, que têm compartilhado conosco, ali da cidade de Jaguari, estamos aí, nossas amadas, e nós temos a certeza que Deus, o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis, o Deus que faz milagres, o Deus que cura, o Deus que ouve aquele que ora, aquele que chora. Orar, meu amado, não é se escramar, se derrabar diante de um homem, mas diante do Senhor. Nunca imagine isso de ir para um monte, de buscar a Deus, se Deus está dentro de você. Você é um templo, você é a casa do Deus vivo. Nunca pense na tua vida de colocar algo para que venha agradar a Deus, sendo que Deus já agradou tudo que você é. Uma semelhança à imagem dele. Amém? Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Chegamos mais um momento, Senhor, aonde, Senhor, ouvimos a Tua voz através da Tua palavra profética. Estamos aqui clamando, orando, dizendo, Pai, que somente o Senhor é a solução da nossa vida. Está aqui, Senhor, a irmã Natália, a Maria Helena, está aí, Senhor, também, Senhor, que se alegramos também. Oh, meu Deus, neste momento, Pai, esses abençoados, está aí a Ana Clara, Senhor, que completou mais uma felicidade de vida, 5 anos de idade. Breve aí também estamos com a Maria Helena, mais um ano de vida que o Senhor tem dado, está nas tuas mãos, porque somos propriedade exclusiva sua, também, Paizinho amado, estamos aí clamando, orando, agradecendo, Pai, por todos os momentos que o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Se não é tua grande misericórdia, meu Deus, nós não seria nada, Senhor. Por isso eu te apresento no hospital essas vidas que estão lutando, Paizinho amado, pela sobrevivência. Mas a medicina pode falhar, mas tu nunca falhou, Pai. O homem pode desamparar, a mulher desampara, mas tu não desampara, porque somos propriedade exclusiva tua, Pai. Eu te apresento esses verdadeiros adoradores, aquele que louva através da oração, através da palavra verdadeira, Pai. Porque hoje, Pai, nós não temos mediante uma vara no Rio Uruguai, lavando sujeira. A tua palavra diz que toda essa imundícia foi limpa por ti, Pai. Por isso, Senhor, nós hoje somos lavados, redimidos, purificados, banhados pelo aquele sangue naquela cruz. Se temos esperança, é porque o Senhor tem nos dado essa esperança. Aos meus amigos, Edson Nunes Campos, Sérgio Luiz Rosseto, que está reunido sempre, nosso amigo Mano Gás, estamos aí, Paizinho amado, com esses abençoados, que não queremos, Senhor, citar nome para não errar, Paizinho amado, mas sabemos que todos que estão conosco, Paizinho amado, são propriedade exclusiva sua. Por isso eu te apresento ali, Senhor, oh meu Deus, neste momento, Senhor, aquela cidade de São Vicente, onde está aquela jovem ali, Pai, estava passando por uma luta, mas está curada. Por isso eu creio, Paizinho amado, eu creio, porque quantas vidas nós temos clamado aqui para ti, Pai. Mas em nome do teu filho, é nas tuas mãos que seja feita a sua vontade, Pai. Porque quem está agindo, quem está trabalhando nas nossas vidas, no controle, é o Senhor, Pai. Por isso eu te louvo, por isso eu te exalto, por isso eu te glorifico. Não há outro além de ti, Pai. Que nós se despedimos neste momento dos nossos amigos, dos nossos irmãos abençoados, mas menos da tua presença, Pai. Que o Senhor vive ontem, o hoje e o eternamente. Eu te apresento, Senhor, a irmã Virgínia, o irmão Mendes, a irmã Leila, a sua família. Te apresento agora a Kátia, Senhor, que tudo está no controle. Te apresento os da esquerda, da direita, da frente, do fundo. É que nós te pedimos agora. Fica conosco. Amém e amém.